Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo também a essa nova temporada que estamos iniciando hoje. Temos aí mais um trimestre de 2018, onde nós vamos estudar esse tema desse conflito cósmico. Lição difícil. Começou difícil já, né? Mas interessante, né? Foi uma lição bastante interessante. Que bom que você sintonizou aí o canal Entre Linhas, que bom que alguém te indicou esse canal. Que bom que você assiste, que bom que você dá um joinha, que você comenta. E fico alerta para vocês, né? Todos os youtubers já estão reclamando. É importante que você dê o joinha e que você sempre lembre de acionar o sininho para que o YouTube alerte você. Se você não der joinha ou se você às vezes não comenta, o YouTube entende que você é inscrito no canal, mas você não curte o conteúdo. Então ele não está enviando, né, os avisos de novos vídeos. Por isso muitos youtubers estão tendo aí uma queda de 30% a 40% nas views, porque o YouTube simplesmente não está avisando. Mas nós sabemos que temos vários amigos que são fiéis, que mesmo que o YouTube não avise, eles vão lá e vê se tem vídeo novo. Pesquisa. Né? Pesquisa. Pessoal, nosso muito obrigado. Eu queria agradecer aqui nominalmente, né, primeiramente ao pessoal da comunidade judaica lá de Campinas, que um amigo nosso fez menção, falou que o pessoal gosta do nosso trabalho. A gente ficou muito feliz, porque é importante, né, principalmente uma comunidade judaica que tem um estudo bastante aprofundado, que a gente sabe. Valeu, pessoal, pelo apoio. O João Cavaco, que novamente comentou com a gente, sempre deixando aí todo um resumo, a linha da lição. Valeu, João, é lá de Portugal. Fernando Padilha, Ruth Alencar, sempre comentando, compartilhando. A Shirley Pimentel, que pediu um e-mail, mas nós ainda não tivemos tempo, já nós vamos enviar o e-mail que você pediu. Edna Patrícia, Rosângela Fabre, também comentando sempre. Márcia Santo, Gotoledo, Fabiano G. Silva, Aldenise Almeida, Mires Silva, lá do Acre. Um abraço, que ficou muito feliz de encontrar o canal. Imagine nós, né, sabendo que você aí do Acre encontrou esse canal. Então nós estamos muito felizes, pessoal. Edilza Nascimento também sempre comentando com a gente, compartilhando, divulgando o canal. Leila Maria de Santíssimo, no Rio de Janeiro. Nina Meng de Curitiba, no Paraná, e outros que também escreveram, né, para o nosso amigo Alexandre, que ainda não está conosco aqui, mas ele já falou que vai voltar logo em breve. Só está organizando algumas coisinhas, já ele estará aqui conosco novamente. Muitos deixaram lá os sentimentos para ele. E não esqueça dele nas suas orações, irmãos, que nós precisamos orar um pelos outros. Mas vamos lá então ao que interessa, que são as entrelinhas. Queria também agradecer. Tem um quadradinho aqui, ó, rodando bem aqui, ó. Esse quadradinho foi o nosso irmão Manuel, ele que está fazendo, para deixar bem os números aqui das lições, para quando você estiver vendo o vídeo, você já saber qual que é o número aí que você está assistindo. É um carinho lá que ele fez para nós, a gente aceitou. Vamos fazer esses testes de colocar aqui, ó, esse quadradinho rodando. Obrigado aí, Manuel. Bom, avançando então, o conflito cósmico. Primeira lição desse trimestre, nós vamos começar contextualizando o verso áureo, né? Porque, na verdade, todo o nosso trabalho agora vai ser pegar esses textos que o autor trouxe aqui para nós, e nós vamos tentar explicar para vocês, estudamos aqui durante já quase deu 3 horas e pouco, né? Tentar explicar um pouco mais o contexto para vocês, para que vocês realmente tenham assim, uma maior facilidade, talvez, na hora de passar essa lição lá para o seu aluno, ou mesmo para o seu conhecimento pessoal. Primeiramente, nós vamos fazer uma contextualização externa de Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Na verdade, todo o livro Apocalipse, né? Nós vamos fazer uma contextualização externa. E depois, lá na terça-feira, aí a gente vai fazer uma contextualização mais interna do capítulo. Então, vamos lá. Capítulo Apocalipse, verso 12. O livro de Apocalipse em si foi escrito por quem? Quando? Em que condições esse livro foi escrito? João escreveu, consenso, né? Provavelmente no ano 95 depois de Cristo. Na ilha de Patmos, aí há uma pequena divergência interpretativa. Primeira interpretação, que João escreveu que ele teve a visão na ilha de Patmos, isso é tranquilo, né? Certo. Mas que ele teria escrito imediatamente. Lá em Patmos mesmo, ele teria escrito o livro do Apocalipse, o livro da revelação. Certo. Apocalipse é revelação em grego. Aí, segunda interpretação, que ele teve a visão na ilha de Patmos, entretanto, um ano depois, ele saiu de Patmos e foi para Éfeso, né, depois que acabou
né, a segunda perseguição de Domiciano, né? Então nós tivemos várias perseguições. Porque Nesse às vezes a período- gente pensa que houve só a perseguição de Roma, né? Não, a gente tem ali na época do martírio de Paulo, né, de Pedro, a perseguição de Nero. Isso. Foi de 64 a 67. Nós tratamos disso nos... A primeira, né, no caso. Aí depois a segunda foi com Domiciano, que foi um período curto, mas 40 mil cristãos foram mortos. E daí a terceira foi com Trajano, no ano 98. Né? Então, nesse período, vamos dizer assim, de perseguição, que o João ele escreveu essa carta. A gente vai trabalhar melhor o verso para memorizar no dia de terça-feira. Porque daí está lá, nós vamos ver de Apocalipse capítulo 12, do versículo 1 até o 17. Até o versículo 17, que é justamente o verso para memorizar. Legal, pessoal. Avançando agora aqui para a lição de domingo, a queda de um ser perfeito. E essa lição, pessoal, principalmente desse dia, nós trouxemos aqui para vocês, né, a discussão de vários textos que o autor apresenta, mas eu espero que vocês consigam ver as multidimensões da análise desses textos. O primeiro texto que nós vamos analisar é o texto de Ezequiel, no capítulo 28, no verso 1, que o autor já traz lá para nós, né? Na minha versão diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração, e disse: Eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. E aí segue todo o capítulo 28 aqui, onde muitos, né, utilizam até essa analogia que Tiro seria o quê? Um tipo de Satanás. Mas tudo bem, todo mundo tem isso como, né, quase uma verdade. O que está escrito no original? Então, vamos para a primeira parte. Então, primeira coisa, veio para mim a palavra do Senhor. Né? A gente vai lá em João. No princípio era o verbo, ou seja, logos. Logos é uma expressão grega para a palavra. E o logos, né, a palavra que se fez carne. Então, essa palavra do Senhor aqui, primeira coisa, é uma alusão a Jesus, ao Messias, antes de ser gerado no ventre de Maria. Segunda coisa, agora aqui especificamente, quando fala em Tiro, a expressão hebraica utilizada é tsor. E essa expressão tsor, que na maioria das traduções está ali utilizada para Tiro, ela significa inimigo. E se a gente for estudar o capítulo inteiro, a gente vai ver vários e vários pontos em que não combina propriamente com, literalmente, o rei de Tiro. Então, se a gente lê, por exemplo, inclusive, se a gente lê lá o capítulo 27, se a gente lê lá o capítulo 26, tem vários elementos que direcionam, literalmente, para um rei humano. Agora, especificamente no capítulo 28, as características desse rei de Tiro, e na verdade não tem nem a expressão Melech aqui no Ezequiel, não, só utiliza a expressão Melech é rei, só utiliza a expressão Tsor, e Tsor é inimigo, né, e foi traduzido para Tiro. Essa expressão a gente vê lá, leia por exemplo o versículo 13. Estava no Éden, jardim de Deus. Então o rei de Tiro estava no Éden. Não combina. 14, né? Tu eras querubim da guarda ungido. Utiliza o cruvo, né? Que é anjo ou querubim. A gente vê lá o versículo 15. Verso 15. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, não combina muito bem com um ser humano. Todas essas características aqui, dá uma lida lá no verso 18 agora. Verso 18. Versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti. Isso, tá bom, só até essa parte. Comércio. Veja bem, pelo seu comércio, ou pela expressão que é pelos seus negócios, pelas suas ações, e aí profanaste santuário. No plural, teus santuários. Teus santuários. Quem interpreta, sob o ponto de vista da literalidade, não, aqui é o rei de... Lê assim, santuários. Os santuários pagãos. Agora, essa expressão aqui tem... Hilaletá, né, que ela corta sufixo lá, vem o Hillel, que significa profanar, violar
desarribar, infringir. E a outra expressão vem, a gente tira prefixo, fica o codex, que pode ser santuário ou santidade. Então essas primeiras conotações de Hillel, aqui profanar, violar, infringir, combinam bem com a conotação de Kodesh de santuário. Agora, esse Hillel também pode significar anular ou rescindir. E o Kodesh, que também significa santuário, pode significar santidade. Então veja bem, ele, em função dos seus negócios, anulou a sua santidade. Então, a interpretação que eu entendo que é a mais correta. É feita uma estrutura, principalmente no capítulo 26, 27, lá, que trabalha com questões literais de um rei efetivamente de Tiro. Só que existe também um sentido, principalmente, que a gente percebe principalmente no capítulo 28, um sentido entre tipo e antitipo. E o rei de Tiro aqui seria o tipo e o antitipo seria o próprio Satanás. E nós percebemos isso forte no 28. Então aqui no versículo 18, há uma interpretação que trabalharíamos com a noção de Satanás é anulou a sua santidade. Que é o que Satanás fez com as suas atitudes. Em função das suas atitudes. Que é o seu comércio, seu negócio, suas ações. Exatamente. Pessoal, muito legal. Isso aqui foi muito edificante para nós estudarmos isso aqui. Um outro texto também, né, que nós vamos estudar aqui, as multidimensões, é Isaías 14:12, que o autor traz lá na lição. E ele diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E aí vai continuando aqui um paralelo, né? Tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Esse texto aqui, né, continuando todo ele, faz referência aqui, Ricardo. Quando a gente lê ali, até porque nós estamos acostumados com o Apocalipse, que Babilônia, todos já têm esse ensino, vamos dizer assim, de que Babilônia é confusão e de que o rei da confusão, vamos dizer assim, é Satanás, a gente perde um pouco, nós, vamos dizer, perdemos um pouco aquela noção da literalidade. Mas o judeu ortodoxo, quando lê isso aí, ele entende que está falando literalmente de um rei de Babilônia. Só tem uma questão aqui. Quando Isaías escreveu isso, Babilônia não era o poder dominante na época, quando Isaías escreveu isso. A Síria é que era, a Assíria. Só para marcar aqui um pouco o contexto, né? Se você lá no verso 22 de Isaías 14, que diz assim: levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, exterminarei da Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade do Senhor. Então aqui que faz a relação de Babilônia. Né? Isso. A interpretação que eu entendo a mais correta é o seguinte: aqui Satanás ele se utilizou de vários poderes ao longo da história, poderes políticos, poderes ao longo da história da humanidade, para perseguir a verdade, para causar confusão. Por isso que aqui em Isaías é utilizada a expressão Melech Bavel. Bavel vem da expressão Bavel, lá da Torre de Babel. Historicamente foi de lá que os povos sumérios nasceram. E essa Bavel, a origem uma raiz dessa palavra é Balal, que significa misturar, mesclar, confundir, mexer ou assimilar. É justamente o oposto de Kodesh, que é santo, santidade, que ele é separado, ele é puro, ele é perfeito. Então esse Melech Bavel pode, mais ou menos assim, a Satanás, que é o rei da confusão, e ele se utilizando de artifícios para corromper a verdade. A gente estava conversando aqui antes do programa, o Enuma Elish, que é um livro da Mesopotâmia, e nesse Enuma Elish conta histórias muito similares ao Gênesis. E os deuses pagãos, muitas histórias que se referem a deuses pagãos, por exemplo, An e Anu, é muito similar a um deus o pai. O En e o Enk é algo similar ao que seria o Deus o Filho, alguma coisa assim. O Marduk é aquele que mata a serpente Tiamat.
Muito similar com... Pisarei na sua cabeça, né? A serpente morderá no calcanhar e ele pisará na cabeça da serpente. O Enlil tem conotações muito parecidas com o Espírito Santo, com o Ruach HaKodesh. Então, assim, existe uma versão para o Adão, Adapa, e Adão é o mesmo, a história é muito similar, é o Adão. Tem vários e vários... Parece que eles têm uma mesma raiz, né? Que foi derivando... Tem até um dilúvio. No Enuma Elish tem até um dilúvio. E o Gilgamesh, depois desse dilúvio, vai buscar a árvore da vida. Então, há muitos que interpretam assim, que a Bíblia se inspirou em antigas religiões sumérias. Acredito eu, e deve ser a crença de todo cristão, todo adventista, que é o contrário. Satanás, o Melech Bevel, que é o rei da confusão, ele pega essa história original, verdadeira da Bíblia e distorce pelos povos. A partir da Torre de Babel, distorce as histórias e a gente encontra essa distorção no Enuma Elish. Então, Isaías a gente tem... A gente até fez um exercício mental aqui, né, que a gente falou assim, vocês imaginem se não tivesse tivesse ocorrido a reforma em 1500. Nós ainda poderíamos estar... tendo muitas vezes celebrações religiosas em latim, o povo ainda não teria contato com a verdade, nós ainda estaríamos como nós estávamos colocando aqui na Babilônia, como que era. Novamente, nós saberíamos algumas histórias de Adão, de Eva, mas ainda de uma forma bastante embalada, com um viés de um certo poder. A reforma protestante, o remanescente fiel para preservar essa verdade. Trouxe as raízes. E depois de Constantino, novamente, o rei da confusão, confundindo as doutrinas ali. Então, ao longo de toda a história da humanidade, o rei da confusão sempre querendo distorcer a verdade. A verdade. Ela está lá presente em alguns aspectos, mas não é a verdade. E sempre o remanescente que preserva. Que puxa. Legal isso aí. Ainda, pessoal, no domingo, é interessante que o autor traz aqui, um comentário. É impossível explicar a origem do pecado de maneira a dar a razão de sua existência. Ele traz o texto aqui dizendo, já que é toda a queda de um ser perfeito, a pergunta que eu faço para o Ricardo não tem como explicar a origem do mal? Então, se a gente... Porque alguns pensam isso, O mal é algo assim que não dá para explicar. E Ellen White disse isso. Gente, é terrível ver como as pessoas distorcem o espírito de profecia. Distorcer a Bíblia ao longo da história da humanidade, a gente já vemos até exemplos, distorcer a história da Torá. Mas infelizmente é o adventista que distorce a profecia. É só ler ali o finalzinho, continua lendo isso. É impossível explicar a origem do pecado. E aí continua. Aqui. De maneira a dar razão de sua existência. De maneira a dar razão à sua existência. Então, não faria nem sentido, porque no mesmo capítulo, ela está explicando a origem do pecado. Ela está explicando. Na verdade, o Patriarcas e Profetas ele tem um capítulo inteiro que trata sobre uma explicação, sobre por que o mal existe. Então, como é que ela vai dizer que não tem como explicar, sendo que ela própria no capítulo está explicando? Mas o que ela fala? De modo a dar razão à sua existência. E lê o resto. O pecado é intruso, por cuja presença nenhuma razão se pode dar. Não há razão não há uma justificativa que nós possamos dar para que Satanás que no coração de Satanás tenha tomado, ele tenha se tomado por aquele mal. Então, o que ela diz é isso. Nós não podemos buscar razões que justifiquem aquilo que aconteceu com Satanás. Tanto é que ela continua. É misterioso, inexplicável, desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se para ele se pudesse encontrar desculpa ou mostrar causa para a sua existência, deixaria de ser pecado. Então veja que a conotação que ela está dando para a expressão, para essa questão de não dar razão para a sua existência. Ela está querendo dizer que não há como justificar o que aconteceu com Satanás. O comportamento dele é injustificável. Que coisa, pessoal. Dessa questão que você não pode explicar então a origem do mal ainda, né, Ricardo? Falta a gente estudar o que nós preparamos aqui do Epicuro, né? Ou seja, trilema de Epicuro. O trilema. Porque é mais ou menos assim. Daí as pessoas se deparam com ateus, com céticos que trazem esse tipo de questão para a gente
E daí fala assim, não, mas não tem como explicar isso. E não dá uma resposta satisfatória para a pessoa. O trilema, que é um paradoxo em 3 partes, vamos dizer assim, de Epicuro, que atribui-se a Epicuro, nem sabe se foi ele propriamente que desenvolveu isso, mas atribui-se a ele, é da seguinte maneira. Ele pega as 3 características de Yahweh dentro da fé judaica, que seria onipotência, onisciência e onibenevolência. Ou seja, onisciência sabe de todas as coisas, onipotência pode todas as coisas, e onibenevolência, ou seja, ele é amor, ele é benevolente, ele faz o bem. E daí vamos lá, trilema, então 3, vamos ao primeiro paradoxo do trilema de Epicuro. Onipotente e onisciente, vai analisar esses 2 pontos. Bom, então se ele é onipotente, então ele pode tudo. Então ele pode acabar com o mal. E se ele é onisciente e sabe tudo, ele sabe que o mal não existe, mas ele não faz nada. Ele não faz nada, ele sabe que existe o mal e ele pode acabar com o mal. Se ele não faz nada, ele não é onibenevolente, ele não é bom, ele não é amor. Ele usa esses 3 conceitos, o primeiro onipotente e onisciente, para destruir que Deus é amor ou que Deus é onibenevolente. Segunda linha do trilema. Utiliza onipotência e onibenevolência. Se Deus pode tudo, pode acabar com o mal, e ele é bom, ele é amor, e ele não faz nada, então ele não faz nada porque ele não sabe. Então ele não é onisciente. Então ele não é onisciente. Um dos 3. Então, novamente, pega 2 elementos e destrói um. Aí vamos para o terceiro e último. Ele é onibenevolente e ele é onisciente. Ou seja, ele sabe todas as coisas, sabe que o mal existe, ele é amor e ele não faz nada para acabar com isso. Logo, então, ele não pode e não é onipotente. Esse é o paradoxo, o seu trilema de Epicuro, com relação à divindade. Note, nos deparamos... Como sairemos disso? É uma matemática perfeita. É uma matemática perfeita, mas com uma premissa inicial falsa. Qual que é a premissa inicial aqui que é aceita nos 3? Ele não faz nada. Não faz. Será que não tem nenhuma passagem da Bíblia para resolver esse trilema de Epicuro? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem todo um plano de salvação envolvido e tudo gira em torno do Messias. Deus faz. Então, ele não faz nada para acabar com o mal? Ele faz. Ele fez. Ele deu o Filho unigênito. Só vale o joinha ou um joião, como alguns colocam aí. Ainda continuando no domingo, pessoal, porque realmente estudar a queda de um ser perfeito é um pouco complexo para nós, né? E aí nós vamos apresentar agora um texto nas entrelinhas mesmo, que é o texto de Isaías, verso 45, já assim que... Será que foi Deus que criou o mal, então? Né? Que diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então parece que Deus fez a luz, fez as trevas, fez a paz e fez o mal. Essa leitura superficial, rápida, tendenciosa. E aí a gente vamos precisar recorrer ao hebraico, né, para buscar a fonte, para buscar a origem da coisa. Entender o jogo de linguagem. Entender o jogo de linguagem do texto. Não é um brasileiro que está escrevendo, né? Depois a gente vai falar do jogo de linguagem na língua portuguesa, que faz algum sentido, mas não é a intenção do hebreu que escreveu aqui de Isaías, né? Vamos lá. Ele usa, para luz, ele usa a expressão Yetzer. Yetzer é o Criador, ele traz, é Deus geralmente como Criador, e ele traz uma noção do ceramista. O cara na cerâmica, a mão do oleiro. Então, e veja bem que ele fala da luz e utiliza o Yetzer. Ele inclusive fala, na minha versão aqui, né, ao meio da revista atualizada, eu formo a luz. Eu formo. Colocou formo justamente porque o Yetzer tem essa noção da mão, de dar a forma ativa. É o Deus dando ordem, nós vamos entender isso. Daí o Or, que significa luz ou claridade. Tá. O Yetzer é o manufaturar, é o produzir ou é o criar.
Aí quando ele vai chegar na escuridão, ele utiliza avor, ela vem de bará. Bará, que significa criar, tirar do nada. E daí o rachon, que é o obscurecer ou anoitecer. Note que ele utiliza bará. Aqui ele utiliza bará para a noite. Não é estranho isso, ele utilizar o bará? Mas aonde lá no Gênesis que a gente encontra o bará? Lá no Gênesis 1, Bereshit bara Elohim. Né? No princípio, daí bará criou, que é o tirar do nada. Deus cria, só que ele cria um protótipo de mundo, e um protótipo de mundo que na expressão bíblica está lá, tohu vavohu, sem forma e vazio, ele é caótico. Ele é informe, é um mundo protótipo informe. Ele criou algo que ainda estava instaurado o caos, ou seja, a mão do oleiro ainda não formou nada. Mas ele criou lá do nada um mundo caótico. Torro vavorro, sem forma e vazio. E na semana da criação, ele começa a dar ordem. Então a gente vê aqui o bará atrelado à escuridão. Lá no Gênesis, lá no Bereshit, nós vemos o bará vinculado a um mundo caótico, sem ordem ainda, no qual Deus ainda não deu ordem. E daí a gente vê a expressão osser, que está ligado à paz, que é o fazer, realizar, o nomear, o deter. Né? E daí passa a integralidade, tranquilidade. E novamente nós vemos aqui o bará, né, que é o avor, e que vem da expressão bará, ligado ao ra, que é mal. Não. Faço a paz e crio o mal. Crio o mal, bará. Veja bem, por que é que o autor utilizou aqui a expressão bará para o mal? A razão é muito simples. Por que ele não utilizou a expressão yetzer? Porque Deus não foi um agente ativo, ou seja, ele não moldou com as suas mãos o mal. Por isso que não se utiliza yetzer. Deus não fez Satanás mal. O mal surge da onde? O mal surge da negação. O mal surge da negação do próprio Deus. Ele cria um mundo, um universo com a possibilidade da negação. Com a possibilidade de... Assim como ele formou a luz, com a possibilidade de ter as trevas e da paz. Mas de forma nenhuma ele fez um Satanás mal. Ele fez um homem mal. Isso efetivamente não aconteceu. Trazendo para o nosso jogo de linguagem, para ficar um pouco mais claro, a gente tem aquela noção de algo que existe em potencialidade e algo que existe faticamente. O que é que existe em potencialidade? A partir do momento que se cria um universo onde se pode negar o caráter de Deus, então potencialmente existe, ou seja, existe a possibilidade de negação, existe um mal em potência. Esse mal em potência só se materializará se efetivamente se negar a Deus. Se não se negar a Deus, não. Satanás tinha essa possibilidade de negar a Deus. Depois do juízo executivo, essa potencialidade ela continuará existindo. Mas sabemos profeticamente que nenhum ser, seja humano ou seja outros seres criados de outros mundos não caídos, que nenhum ser cairá novamente. O mal nunca mais se potencializará. Ele vai existir em potência, mas não em realidade. Não se tornará uma realidade de fato. Legal, hein, pessoal? A gente observou aqui, né, durante o estudo, você pode ver que no verso, né, o escritor não colocou assim: eu crio a luz, eu crio as trevas, eu crio a paz, eu crio o mal. Você perceba que ele usou verbos diferentes. Verbos diferentes. Isso é importante fazer essa para denotar que não é Deus que coloca o mal, que programa o mal em ninguém, que obriga ninguém a ser mal. E você vê como é difícil, às vezes, você tentar explicar isso com uma pessoa que lê de forma muito superficial, muito objetiva. A Bíblia realmente precisa de um aprofundamento. Vamos lá, avançando agora, pessoal, para a segunda-feira, que tem como tema conhecimento e submissão. Né? Ou seja, precisar conhecer a Deus e submeter-se a Deus. Nós vamos analisar aqui, o autor traz na linha, né, os versos de 1 até 7 de Gênesis 3, então vou ler verso a verso
E aos poucos nós vamos contextualizando, de acordo com o hebraico, de acordo com o original, com o jogo de palavras do pretendente autor, né? Então, Gênesis 3, verso 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Aqui eu vou destacar o Arum. Arum é um adjetivo, né? Sagacidade. A serpente é astuta, ela é esperta, ou tem uma expressão aqui de amontoar ou empilhado, mas não importa. Mas a questão aqui do Arum, a gente tira um verbo desse adjetivo Arum, que é erar, que é o verbo que significa descobrir, desnudar, verter, derramar, unir ou assolar. Veja bem, esse desnudar, no verso 10, a gente vê que depois Adão e Eva se veem depois do pecado nus. Estava nu. Então, por que eu estou trazendo essa conotação poética? Gênesis é prosa ou Gênesis é poesia? Entendemos que é uma prosa poética. Aconteceu literalmente, mas existe toda uma estrutura poética. Estou mostrando aqui um elemento poético desse verso. Tem a árvore. Tem a árvore. Etz, que significa árvore, madeira. E a gente pode transformar num verbo uts, que significa aconselhar ou assessorar. Ou seja, a árvore aqui também ela pode se trazer uma conotação de você. A árvore da vida é o quê? É o conselho de Deus, o conselho divino. E a árvore do conhecimento do bem e do mal é o conselho do maligno, né? Lembre-se que falei que Gênesis é prosa e é poesia. Então havia uma árvore mesmo. Aí agora, Hagan, jardim. A gente vem o Hagar, que significa pronunciar, falar, expressar, estudar, meditar, pensar, afastar. Aí o gemer, aí pode-se até fazer uma entrelinha da entrelinha, né? Os gemidos inexprimíveis, provavelmente um hebraísmo aqui do jardim, uma conotação do jardim. E Bramir. Veja bem, o jardim era o local onde Yud Revav-He, onde Hashem, Adonai, onde Yahué vinha fazer o quê? Falar, dizer, ensinar, expressar. E Satanás tinha lá um pedacinho lá que ele poderia também tentar fazer isso. Nos ensinar nos nossos primeiros pais. Infelizmente isso acabou acontecendo. Verso 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Isso, daí fruto. Vamos lá. Peri. Fruto, produto, resultado, consequência, ganho ou proveito. Então veja bem, o proveito da árvore da vida, de você se alimentar dos conselhos do Pai Eterno. Lembre-se, acredito que existe uma fruta mesmo, uma árvore mesmo, mas tem a construção poética aqui também, né? O produto dos conselhos divinos é a vida. Os produtos dos conselhos e a consequência, vamos dizer, de escutar os conselhos de Satanás é a morte. Comer, né? Isso. Você colocar para dentro esses conselhos na sua mente, no seu coração. Verso 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Isso aqui a gente vê uma questão, né? Que na verdade Deus não disse não tocar. É o naga. Tocar, apalpar, ser atingido ou ser afetado. Não disse isso. Você ser afetado, o fato de estar lá ouvindo Satanás, não era o problema. O problema era comer, alimentar-se, devorar, consumir, ouvir aquilo e colocar na mente, colocar no seu coração. Esse era o problema. Porque nós somos nesse mundo muitas vezes bombardeados pela mensagem de Satanás. E isso não é propriamente seria pecado. o tocar, né? Ou seja, ela está te tocando, ela está te afetando de alguma forma. Mas você não está comendo. Você não está se alimentando dela, exatamente. Legal. Verso 4, pessoal, ainda Gênesis 3. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Aqui usa uma expressão assim, lomot temutum. Lo é não, aqui o mot é morrer, e daí aqui tira o prefixo, tira o sufixo, né? Tira o te, daí fica o mut, que também é morrer. Aí temutum é morrereis. Então, se fosse palavra, não morrer, não morrereis. É uma ênfase assim, que ele dá. Não, certamente não vai acontecer nada com você. Porque o mut pode significar morte, falecimento, doença, uma doença mortal, uma peste, o reino dos mortos ou até a personificação da morte. Aqui Satanás, inclusive, negando a personificação, né? Porque ele é o pai ele é o príncipe da morte, né? E dele é que vem todas as consequências nefastas que acontecem
né? Ele idealizou tudo isso para a gente aceitou, a humanidade aceitou, ele negando com veemência. Assim, certamente não morrereis, não acontecerá nada com você. Verso 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. No dia, veja bem, aqui em capítulo 1 a gente tem... Isso é interessante, pessoal. A gente tem o dia da criação. E 7 dias, né? 7 dias. Tem o Yom Ehad, depois vai todos os dias. O Yom Ehad é o primeiro dia, né? O dia 1, vamos dizer tudo assim. É Tov. Dia 2, e tudo Tov. E agora Satanás aqui no verso 5 chega no dia, porque ele sabe que no dia, Beyom, no dia. Ele vai ter um 8º dia. Exato. Ele sugere um 8º dia. Ele sugere um outro dia, além do dia da criação, que era Tov. E esse outro dia é o dia do Hará, é o dia do mal. E ele explica, né? Eu utilizo a expressão pinar, que significa que nesse dia você irá, essa expressão que é abrir os olhos, é vigiar, fiscalizar, supervisionar, abrir os olhos, descobrir, revelar, tornar claro. Você vai fiscalizar quem? Deus, o Criador. Você vai fiscalizar o Criador. Aí o yada, que significa saber, conhecer, entender, perceber, preocupar, prestar atenção, e significa também o ter relações sexuais, né? Utiliza aqui a expressão iodei, que significa sabedores ou fiscalizadores, ou conhecedores, entendedores, percebedores. E utiliza o hará, e o ra é a expressão mal, prejudicial. Ela vai ter conhecimento daquilo que é ruim, mas ele não diz que esse mal será sobre, ela vai ter esse conhecimento porque esse mal cairá sobre ela própria. Vendo a mulher que a árvore era boa, verso 6, para se comer, agradava aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Isso a gente vê lá no verso 5, que o será como Deus seduziu ela mais do que a advertência do mal. Aqui no verso 6, a gente vê aqui o enei, que significa os olhos, né? Os olhos abertos, é uma expressão idiomática também, para aquela noção de você fazer alguém saber algo. É nesse sentido aqui. Isso. E daí agora a gente vai no verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso, folhas de figueiras. Aqui é uma expressão idiomática. É o alerte enar, que significa cobertura ou camuflagem. Agora, um ponto interessante aqui, quando a gente vai no verso 21, lê lá o verso 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. A expressão aqui, peles, é or. Or é luz. Então pode ser tanto pele como luz. Aqui é um trocadilho, muito provavelmente, eu acredito nisso, é um trocadilho. Antes vocês tinham vestes de or, luz. Lembrando que na lição anterior, dessa terceira lição, nós trabalhamos sobre as festas das luzes, sobre luz, que é o Cristo. Então tem o link. Tem o link das luzes da semana passada, que você pode assistir também. Então, antes o Adão e Eva tinham veste de luz, or, e agora eles têm uma veste de or também, mas pele. Toda uma conotação que pode ser feita com o cordeiro morto, né, e coisa e tal. Vamos lá. Agora nós vamos avançar então para a terça-feira, e aí como o título diz, Guerra no Céu e na Terra. Então agora sim nós vamos começar o processo de análise textual aqui do capítulo 12 de Apocalipse, desde o verso 1 até o verso 17. Durante essa análise nós vamos acabar pegando um pouquinho de quarta-feira, né? Porque quarta-feira exige um pouco do estudo lá dos 1260 dias, e aí nós vamos tratar agora um pouco em terça, vamos avançar para quarta, depois quarta vai ficar só um pedaço para a gente analisar. Então vamos lá, Apocalipse, no capítulo 12, verso 1, diz assim: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Perfeito. Verso 1, mulher. Mulher, Oséias, a gente vai ao livro de Oséias, mulher é igreja, um símbolo da igreja. Mas essa mulher, ela tinha o sol. A gente vai em Salmos 84, 11, e a gente vê a referência do sol e a presença de Yahweh. Né? Yahweh é o Shemesh, é o sol. Pode ser feito um trocadilho aqui com Shamash, servo. Nós temos aqui o Messias que era Shemesh, que era sol, e se fez Shamash, se fez servo. Se esvaziou, a gente vê em Filipenses. Agora a gente vê aqui.
Nos pés dessa mulher, que já sabemos que é a igreja, havia a lua. A lua, a gente vê aqui, é um símbolo da Torá e dos profetas. É um símbolo da palavra de Deus. A gente vê aqui a festa da lua nova. Era uma festa, era uma festa mensal, onde se tocava as trombetas, ofereciam holocaustos ou festas de manjares. Números 10, 10. Números 28, 11, 15. Salmos 81, 3. Se havia a abstinência de atividades comerciais. Havia um banquete especial, a gente vê lá em Salmos. Não, 1 Samuel 25. E se visitavam os profetas. Então, em função de toda essa estrutura, veja bem, era uma ocasião especial onde se havia descanso, onde se havia um aviso de trombetas, onde se cumpria a Torá da graça, que eu falei, que era oferecer ao holocausto, e onde se visitava os profetas. Tudo isso está onde? Tudo isso está na Torá, vemos Torá e os profetas. Aí a gente tem coroa com 12 estrelas, associação com 12 pães, 12 tribos e 12 apóstolos. Se 12, a coroa é vitória espiritual, a gente vai lá em São João 3,36 e São João 5,24. Esse 12, eu falei, pães, tribos e apóstolos, né? Esse é o símbolo do povo de Deus. E estrela, a gente vai lá em Gênesis 37, no versículo 9 até o versículo 11, vê uma similaridade dos irmãos de José, a supremacia de um irmão com relação aos outros. Quem é esse irmão? Quem é supremo, que é superior a nós? Esse irmão é o Messias. Fazemos parte dessa família, somos filhos em função dele, em função do mérito dele. Ele é aquele a qual todo joelho deve se dobrar. Um dia, pessoal, acho que quando o Entre Linhas tiver um editor profissional, todos esses textos vão aparecer aqui embaixo, né, no CG aqui. Mas por enquanto, os nossos, né, Deus tem abençoado aí a gente, nossa vida, mas a gente precisa trabalhar, então esse canal é feito aí com o apoio de vocês, o apoio dos irmãos. Então, a recomendação é volte o vídeo, né, se está no celular, volta e anota esses textos que nós citamos aqui, porque por enquanto nós ainda não temos esse recurso de colocar aqui os caracteres gráficos para você anotar e ter a visualização. Mas vamos avançar então agora para o verso 2 do capítulo 12 de Apocalipse. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Isso, aqui no versículo 2 é que nós vemos que essa mulher aqui, existe um momento histórico que está se referindo a Israel. Porque de Israel é que veio o Messias. Então essa dor do parto é a perseguição que houve, no caso Herodes, né, e que Satanás, utilizando poderes humanos para perseguir o Messias, tentar eliminar a possibilidade do nascimento de Cristo. Verso 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Isso, no verso 9 a gente já sabe que esse dragão é Satanás, né? A gente vê lá Isaías 27:1, que naquele dia Deus castigará com dura espada, grande e forte o Leviatã, serpente veloz, e Leviatã, serpente tortuosa, grande dragão, que também está se referindo a Satanás. 7 cabeças. 7 cabeças. Aqui a gente já contextualiza até um pouco das histórias que a gente estava falando lá atrás. 7 cabeças são 7 poderes. Primeiro poder, quem que o Melech, o Melech Bevel, né, o que é o rei da confusão, quem que ele usou para perseguir a verdade? O Egito. Utilizou o Egito. Então, primeira cabeça. Segundo, os assírios. Depois dos assírios, Babilônia. Depois, Medo-Pérsia. Depois, o Império Greco-Macedônico. Depois, a Roma pagã. E, por fim, Roma papal. Então, essas 7 cabeças, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Greco-Macedônico, Roma pagã e Roma papal. Seriam essas 7 cabeças. 10 chifres. Vamos lá. Esses 10 chifres seriam 10 poderes políticos no período da 7ª cabeça. 7 diademas ou coroas. Veja bem, essa coroa aqui é uma coroa que ela é colocada por quem? Ela é colocada pelo dragão. Então é uma coroa de Satanás. A autoridade investida por Satanás. Esses poderes políticos, eles seriam investidos por Satanás. E esses poderes, vamos dizer assim, de reinos, também a autoridade viria do próprio Satanás.
Assim, aquela interpretação que nós fizemos lá atrás, de Ezequiel, lá que o rei da Assíria seria um protótipo, seria um tipo, e Satanás um antitipo, a gente aqui em Apocalipse a gente já casa de novo. Fica a dica assim, se você está assim, tendo dificuldade de entender isso, né? Se você não é um professor, nunca viu, tem materiais na internet, tem Bíblia Fácil, tem algumas palestras muito importantes que vão ter recursos gráficos e linguísticos mais vagarosos, mais passados. E quem quiser essa parte das 7 cabeças a fundo, você procura lá Isaías 37, 32, Salmo 48, 2, Jeremias 51, 25, Zacarias 4, 7, que faz associação de cabeça com reino. Isso. Avançando agora para o verso 4, Apocalipse 12, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Isso, nessa parte aqui, a terça parte, seriam os anjos, né, entendemos que as estrelas. Aqui uma questão, isso teria acontecido. Na ordem aqui a gente nos leva a crer que isso teria acontecido depois do nascimento do filho dessa mulher, ou seja, depois do Messias ser nascido. A gente vê um salto de eventos aqui, vamos dizer assim. O Messias ascende ao céu, né? Ele ascende ao céu, e aí há essa guerra, vamos dizer assim, não propriamente que começa, mas eles não encontram mais ambiente lá no céu e são precipitados para a terra. Isso daí, vamos lá, verso 5. Aí no verso 5, nasceu, pois, um varão que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Esse é o Messias, né? O Messias, e só nesse verso a gente vê toda a história do Messias. A gente vê os 4 evangelhos num único versículo. Acabou, né? Verso 6. A mulher, porém, a igreja, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Isso, esse 1260 dias aqui. A gente tem Ezequiel 4:6, número 14:34, é a chave profética. De quê? Dias equivale a anos. A gente tem aqui, o cálculo que a gente faz é de 538, do Edito de Justiniano, até 1798, quando Napoleão quebra o Edito Justiniano. 538 é o início da supremacia papal. 1798 é quando acaba a supremacia papal. Durante esse tempo, durante esses 1260 anos, a palavra que estava sendo atacada, que não podia ser lida, que estava contaminada por doutrinas que não condizem com a raiz, com a verdade, e um povo, e alguns povos, os albigenses, os huguenotes, eles preservaram isso, e a preservação, obviamente, lá no deserto. Nós temos aqui nesse período também já o nascimento do protestantismo. Nós vamos ver isso nos versículos seguintes. No verso 7, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Isso aqui é uma coisa interessante, aqui em Daniel 10:13, a gente tem Micael Ehad Hassarim. Micael, né, quem é como Deus, é uma pergunta, né? O El é Deus, daí utiliza, curioso o seguinte, utiliza a expressão errada. Lá em Daniel 10:13, fala assim, para Miguel, muitas traduções, primeiro dos príncipes, o Hassarim. Só que esse Had, ele significa primeiro, ou único. E muitas traduções pegam errado e colocam dos primeiros príncipes. E muitas doutrinas que atacam a doutrina adventista dizendo que Miguel não pode ser Jesus em função de dos primeiros príncipes, que significa que existem outros príncipes. Só que errado também pode ser único. Pode ser primeiro, a gente vê a Shema. A gente vê lá Shem Israel, Adonai Elohim, Adonai Errad. Quem é anti-trinitariano pega o Errad e fala, não, Errad é único. E unidade simples é só aquele, não existe outro. Agora, por que lá atrás seria único, não existe outro? Unidade simples, não pode significar unidade composta. E aqui o Errad, utilizado muitas vezes por eles mesmos, para Errad Hassarim,
eles não utilizam único dos príncipes, utiliza primeiro dos príncipes. Existe aí, no mínimo, uma incoerência. E o Hassaim significa ministro, governante, comandante, anjo, nobre ou príncipe. 8, todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o seu lugar. Não achou no céu lugar para eles. Não havia o Messias ascende ao céu, né? Não há mais lugar para eles. As inverdades, as dúvidas que eram colocadas e Satanás também não pôde mais por esse inimigo. A gente vê lá no livro de Jó, né, que até aquele período ele teria algum tipo de acesso aos Ben Elohim, aos filhos de Deus, né? Esse acesso, depois que o Messias nasce, tem a vida que teve, morre, ressuscita e ascende ao céu, esse acesso ele é negado. Não houve mais lugar. Isso. 9, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Isso, tranquilo. A gente vai para o 10. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Também. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Verso 11. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. 12. Por isso festejai aos céus e vós, os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Isso, tranquilo também, podemos continuar. Verso 13. É autoexplicativo, não tem muito que... Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho do varão. Normal, a mesma mulher que dera à luz o filho do varão, no caso, a igreja. A igreja que foi. 14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, fora da vista da serpente. Isso. Essa mulher era Israel, quando Cristo nasceu. As asas. E já chegamos nas asas. E a remanescente de Israel, vamos dizer, seria aquela igreja primitiva dos apóstolos, que eram também judeus, eram também de Israel. Que pregavam nas sinagogas. A Israel espiritual. Essa mulher é a Israel espiritual, composta por judeus e por gentios. Agora a questão de 2 asas. Essas 2 asas, a gente vê lá o leopardo que tinha 4 asas e simboliza a velocidade que o Império Greco-Macedônico ele se espalhou. Por isso que ele tinha 4 asas. Aqui, essas foram dadas 2 asas, significa o imediato socorro a esse povo que detinha a palavra. Eles foram para o deserto e foram preservados. E a palavra foi preservada. Veja bem, existiam mártires? Existiam mártires. Existe até hoje, a gente vê Paulo foi um mártir, Pedro foi um mártir, mas a palavra é preservada por quê? Porque aqueles que não tiveram acesso à palavra que Yoshua salva, se essa palavra não for preservada, eles têm a impossibilidade de adquirir o Salvador. O Salvador não, o Salvador ele nos vem através desta palavra. Agora, a pessoa que morre martirizada, ela ressuscita para a vida eterna. Então essas asas é o imediato socorro para a palavra que testifica do Messias. A gente vê aqui agora, 1 tempo, tempos e meio tempo. 1 tempo seria 1 ano. Tempos, 2 anos, e daí meio ano. A gente... Caso do link lá em Daniel que... Isso. Então a gente tem aqui o que? Aqui na questão 3 anos e meio. A gente pega 3 anos e meio vezes 12, porque os 12 meses, e a gente tem 42 meses. A gente pega aqui 42 meses vezes 30, então a gente tem o que aqui? 1.260 dias, que é falado, é utilizado o número em outras passagens literalmente. Então esse aqui, 1 tempo, tempos e 2 tempos, é o mesmo 1.260 dias. Existem dissidentes, existem coisas estranhas por aí que falam o seguinte: mas o calendário judaico é diferente, o ano judaico é diferente. De fato, o calendário judaico ele é lunar. Tá. Só que, vamos lá, ele é lunar. Então ele tem anos comuns, chamados anos comuns de 12 meses. O ano comum deficiente tem 353 dias. O ano comum regular tem 354. O ano comum completo tem 355. E tem os anos embólicos, com 13 meses. Que tem o ano embólico deficiente, 383. O ano embólico regular, 384. E o ano embólico completo tem 385.
Por que essa parafernália toda, essa complexidade toda? Porque o calendário judaico, baseado no ciclo solar, ele precisava, de acordo com a Torá, ser harmonizado com o calendário, com o ciclo solar. Ciclo lunar, que é o que ele vai feito, mas toda essa construção é para que ele se adequasse ao ciclo solar. No Nissan, que seria o primeiro mês do ano, ele sempre teria que cair na primavera. Então, a diferença que poderia se dar do calendário lunar para o calendário solar era de pequenos dias. Então, por isso tinha anos com diferentes dias, né? 353 dias. Para harmonizar o calendário solar, que era a base do calendário lunar, que era a base do calendário judaico, com o solar, que é a base do calendário gregoriano. Né? Não era bem essa a intenção. E, segundo matemáticos, de 19 em 19 anos, esse calendário, em função dessa estrutura matemática, é perfeitamente harmonizado. Então, se calcular 30 dias, a diferença no cálculo ela é pequeníssima. Ela é questão de dias literais, é pouca coisa. Uma vez que é no mês de Nissan sempre cairia na primavera lá no hemisfério norte. Legal. Avançando agora, verso 15. Verso 15, é isso? Verso 15. Isso. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Isso. Aqui é o seguinte, verso 15 e 16. Pode ler o 16 também. Que a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Esse rio são povos que o dragão Satanás utilizou para perseguir esse grupo, né, essa mulher, esses remanescentes fiéis que permaneceram com a palavra. Só que terra aqui é território. Né? Regiões, vamos dizer assim, da Europa, eles começaram a aceitar a reforma protestante, né? E esses povos foram contidos, esse poder de Satanás foi contido. Essa interpretação é de Uriah Smith. Legal, verso 17. E irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O verso áureo da lição. A gente tem aqui os guardas dos mandamentos de Deus, as mitzvot. As mitzvot, nós estamos falando de Torá das obras, que nós não temos condição de cumpri-la sem Messias. O testemunho de Jesus é o Edar, no hebraico, e o Martúria. O testemunho de Jesus ali é a Torá da graça. É como nós podemos cumprir essa Torá das obras. Nós só podemos cumprir através do Messias. Só Jesus é que nos possibilita cumprir esses mandamentos. Através do sacrifício expiatório, do holocausto, que era um símbolo do que o Messias ia fazer, e do nosso arrependimento. Todas as nossas imperfeições são transferidas para Ele. E agora nos basta o quê? Ter fé no Messias, firmar no Messias, e que nós obteremos a vida. Cristo é o caminho para se conseguir a vida. Então encerramos aqui os assuntos de terça e avançamos um pouquinho do assunto de quarta. Bom, na lição ainda de quarta-feira, então ficou um pedaço que é o pedaço de Mateus 28:20, onde diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como que a gente pode entender então essa promessa de que Cristo fez que estaria conosco até a consumação? Vamos contextualizar um pouco. Mateus 28, de 1 a 8. A gente tem o que lá? Cristo morreu, né? Daí mulheres vão visitá-lo no sepulcro. Do Mateus 28, do versículo 1 do versículo 8. A gente tem Maria Madalena, que é citada nos 4 evangelhos. Isso. A gente tem Maria, mãe de Tiago e de José, que é citada em Mateus, Marcos e Lucas. A gente tem Salomé, que é mãe de Tiago e João, que é citada em Marcos. E a gente tem Salomé, mãe de Tiago e João, que é citada em Marcos. E a gente tem Joana, que é a esposa do administrador da casa de Herodes, que é citada em Lucas. A gente tem lá em Mateus, fala que elas viram um anjo. Em Marcos fala que viu um jovem, em Lucas fala que viu 2 homens ao lado delas, e em João fala que viram 2 anjos. O que acontece aqui? Acreditamos nós que existiam, na verdade, era um evento cósmico, existiam miríadas, existiam vários e vários anjos ali. E que essa diferença dos evangelhos denota o quê? Que no primeiro momento um ficou visível, um anjo, que algumas delas pensaram que era um homem. Num segundo momento, 2 anjos ficaram visíveis, que algumas delas pensaram que eram 2 homens. Até que daí a gente tem lá até que Jesus aparece. Aí a gente tem no versículo 11 e versículo 15, os guardas têm um terremoto, os guardas fogem, vêm anjos,
Cristo desaparece, eles vão para o Sanedrim, vão para o Sinédrio e contam o que aconteceu, recebem suborno para não contar para ninguém. Aí a gente vê lá no 16:20, Jesus aparece aos 12, né, no Monte da Galileia, e é aí onde vem esta frase. A gente tem lá em Mateus, dá uma lidinha lá, Mateus 13, 49 e 5, antes, enquanto o Lúcio estava falando, o primeiro ponto dessa frase é o seguinte: ressuscitei, estarei com vocês, estou vivo, e não, daqui para frente vocês não me verão novamente passar por isso. Não morrerei. Estou com vocês. Mateus 13. Mateus 13, 49. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então veja bem, essa consumação dos séculos é quando houver essa separação entre maus e bons. É quando o joio será separado do trigo. Então a gente vê uma conotação aqui do que o apóstolo Paulo chama no livro de Romanos de o Espírito de Cristo. Cristo, estou com vocês, é a noção de o Espírito de Cristo estará conosco, nos ajudando e nos auxiliando a obedecer. Não se consegue obedecer a Torá sem o Espírito de Cristo estar nos influenciando nesse processo de santificação. É um esforço sem vão, né? Vamos lá. Bom, esse era o pedacinho de quarta então que faltava. Agora vamos avançar para o último dia dessa lição, dessa semana. Quinta-feira, a lei e o evangelho. Vamos começar analisando o texto sugerido pelo autor, que é Jeremias 44, 23, que diz assim na minha versão: Pois queimastes incenso e pecastes contra o Senhor. Não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes. Por isso vos sobreveio este mal, como hoje se vê. A gente vê lá, Levíticos 26 e Deuteronômio 28, que é a faceta que nós chamamos de Torá das Obras. A Torá das Obras, antes do lapso, antes do pecado, era natural ao ser humano obedecer às obras. É algo natural. Não era natural o pecado. O pecado se tornou natural depois que ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso que surgiu a necessidade da Torá da graça. Por isso que surgiu a necessidade do Messias. Por isso que surgiu a necessidade do sacrifício expiatório. Por isso que surgiu a necessidade do holocausto. A faceta da Torá, que é a Torá da graça. Lá em Deuteronômio e lá em Levíticos, nós temos lá a Torá das obras. E existem consequências para a desobediência. Lá fala bênção, 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 e várias consequências. Quem é seguidor do canal já está bem acostumado com isso. Isso. E depois maldição, maldição, maldição. E ao último bloco vem dispersão. E era isso que estava acontecendo aqui quando Jeremias fala. Só para a gente ter uma noção, no ano 628 a.C., Josias começa as reformas. No ano 626, Jeremias recebe o chamado. 622, o livro da lei é achado. 609, Josias é morto. 612, Nínive é destruída por Babilônia. 605, Judá é subjugada. E o Egito também. Aí é o período do primeiro cativeiro. Já estamos lá naquela leva das maldições, vamos dizer assim, em função da desobediência. No ano 597, Joaquim é levado preso, no ano 597. E no ano 597, Jerusalém é incendiada. 587, Jerusalém é incendiada. Então, toda essa leva de mal é porque o homem não consegue, por si, cumprir essas mitzvot. E a consequência do mal, a consequência do descumprimento das mitzvot, é tudo isso que aconteceu com o povo, a gente viu o exemplo. E o que acontece com a gente também. Quanto tempo? Romanos 3:20, outro texto. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3:20. A gente vê aqui a expressão grega utilizada aqui, vem o conhecimento do pecado. Esse versículo explica qual é a função da lei. A função da lei não é salvar. É mostrar. A lei que salva é a lei do Espírito. É a Torá, é a instrução da graça. É tudo aquilo que está ligado ao sacrifício expiatório de Cristo. Isso é lei da graça. Isso é a Torá da graça. Agora, a expressão aqui, veja bem. Essa lei aqui é a instrução, mas a Torá das obras, aqui se refere à Torá das obras. Ela nos traz o conhecimento, o entendimento, o discernimento completo, exato, perfeito do que é o pecado. Ela não serve para salvar. Torá das obras
ela não serve para salvar, serve simplesmente para dizer o que é errado. Isso que a gente tem em Romanos 3:20. É um tipo de conhecimento útil, mas que não salva. O conhecimento que salva é Cristo. É a Torá da graça, é a ter fé em Cristo e aceitar a Cristo como Salvador. Romanos 7:7, o terceiro Romanos texto. 7:7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçará. Texto tranquilo, autoexplicativo. Uma questão aqui. Hatá, em hebraico, pecar. Errar o alvo, traz a condição, fracassar, equivocar-se. E Torá, que significa instrução ou apontamento, é a lei enquanto instrução, é o Pentateuco, onde está a Torá das obras e a Torá da graça. Torá tem uma raiz chamada lirot, que significa acertar o alvo. Então o apóstolo Paulo fala aqui, Torá é pecado? Ou seja, é algo tão contraditório que só para a gente entender isso na língua portuguesa seria mais ou menos assim. Errar o alvo é acertar o alvo? É algo absurdo, entende? Então aqui ele traz a explicação de que se você tiver a instrução, mas como funciona essa instrução aqui dentro do jogo de linguagem dele, contextualizando. Você tem a Torá, a lei, escrita, tem o Rumash, você coloca a Torá, o conteúdo, que Torá é conteúdo, na sua mente. Colocando esse conteúdo na sua mente, você vai gerar um conflito com a lei da carne, o Yetzer Hará, a formação do pecado que nós temos agora. Esse conflito só é solucionado, ele só é solucionado quando o Espírito de Cristo começa a atuar. Daí ele começa a nos fazer aprender o que é errado e gradativamente vamos nos desviando desse caminho, vamos minguando isso, vamos esvaziando isso. Nesse sentido é que o Espírito de Cristo nos ajuda a não pecar mais. Legal. E agora, o último texto que a gente vai analisar, que é o texto apresentado lá na pergunta 6, sobre o Apocalipse, capítulo 14, no verso 12, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mandamentos de Deus, as mitzvot. Nós somos justos aos olhos de Deus. Não existe uma pessoa sequer, como diz o apóstolo Paulo, que não tenha cometido pecado. A gente tem todos os patriarcas e nós vemos todos os defeitos deles. Miserável homem que sou. Sim, a gente vê Davi falando, bendito é o homem cuja Deus ele perdoa os seus pecados. Então, todos os patriarcas a gente tem para isso. Não significa que a pessoa que nós devemos não tentar obedecer, nós devemos, mas só vamos conseguir com a atuação constante do Espírito de Cristo. Podemos cair, mas o testemunho de Jesus é a Torá da graça. O testemunho de Jesus é o sacrifício expiatório, que é símbolo de arrependimento, é símbolo de fé no Messias. Esse testemunho do Jesus, esse é o martúria, são todos aqueles atos que simbolizam aquilo que Cristo fez por mim e aquilo que eu preciso fazer por Ele. A única coisa no plano de salvação que eu tenho que fazer é abrir a porta. É permitir a atuação do Espírito de Cristo. O resto é Deus que faz por mim, em mim, digamos assim. Se humilhar, se esvaziar. E essa é a marca. E a gente nota que Apocalipse 14, antes um pouquinho, fala de 144 mil. Por quê? 12, símbolo de povo de Deus. Mas aqui a gente vê 12 mil vezes 12 mil dá 144 mil. Não significa que sejam apenas 144 mil, apesar de existirem interpretações nesse sentido. Porque em Apocalipse 7, 9 e 17, multidão que não se podia contar. Mas então está contado. Esse número, na verdade, é no seguinte sentido. Porque, veja bem, 12 tribos de Israel, mas aqui são 144 mil. É o povo de Deus vezes o povo de Deus vezes o povo de Deus. É uma multidão que não se podia contar. É um número que traz uma condição não quantitativa, mas uma noção simbólica. E não propriamente uma literalidade que seriam apenas 144 mil. Está aí então, pessoal, a primeira lição dessa nova temporada. Espero que você já esteja aí com a sua lição em mãos. Muito obrigado se você chegou até aqui. Lembrando também que você nos ajude a compartilhar esse vídeo com seus amigos, na sua classe, com seus irmãos. Nós tínhamos uma tendência de termos mais visualizações que inscritos. E com as alterações do YouTube, nós estamos tendo menos visualizações. Nós estamos com mais inscritos do que visualizações. Isso porque
né? Questões do computador, do algoritmos, Google, né? Mas de qualquer forma a gente pode ajudar, ou você pode nos ajudar divulgando esse vídeo, passando o link no WhatsApp, falando, pessoal, gostei do conteúdo, resolvi compartilhar com vocês. Isso vai ajudar também nas visualizações, mais gente vai ver e com certeza as pessoas serão edificadas, como nós também estamos sendo edificados. Pessoal, nosso abraço a vocês. Qualquer comentário, qualquer sugestão, deixa aqui embaixo. A gente, na medida do possível, a gente vai estar lendo, vai estar respondendo a todos também na questão do tempo. Fica um abraço e até a segunda lição desse segundo trimestre de 2018. Tchau, tchau.